A Universidade Federal do Piauí, UFPE, foi criada em 1968, em pleno regime militar, quando a educação superior assumia um duplo papel: impulsionar o projeto desenvolvimentista e, ao mesmo tempo, sustentar os mecanismos de controle político do Estado autoritário. No Piauí, sua implantação expressava o esforço de inserir o Estado no circuito nacional de modernização econômica, formando profissionais capazes de atrair investimentos e estimular a industrialização. Mas a criação da UFPE também atendeu aos interesses das elites políticas locais, que viram na universidade uma oportunidade de ampliar sua presença no cenário federal e consolidar posições de poder. Ainda assim, esse movimento institucional não pôde ser separado do desejo real da sociedade piauiense, que há décadas aspirava à existência de uma universidade pública como oportunidade de formação, ascensão social e afirmação cidadã. Entre projetos de modernização, acomodações políticas e esperanças coletivas, a UFPE tornou-se um marco na história do Estado. É nesse contexto de tensões e possibilidades que, em 1976, nasceu o curso de Serviço Social da UFPE, o primeiro do Piauí e até hoje a única formação pública para assistentes sociais do Estado. Sua criação não significou apenas ampliar a oferta de ensino superior, representou a inserção de um projeto profissional em meio às contradições sociais, políticas e institucionais da época. À frente desse processo esteve a assistente social Aglair Setúbal, cuja atuação foi decisiva para estruturar e consolidar o curso, que se tornou um marco na trajetória do serviço social piauiense. Nunca passou na minha cabeça a ideia de ser pioneira na educação do serviço social do Piauí. Eu vim para a universidade a convite do reitor, Sr. Camilo Filho, para integrar a equipe da coordenação de assistência estudantil da universidade. Após um ano, ele me convidou para vir para participar. Gostaria que eu elaborasse o projeto. A princípio, eu não aceitei, porque eu sempre fui muito crítica em relação à minha pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente exigente. Os alunos sempre acharam que eu sou exigente, mas eu sou mais exigente comigo do que com os próprios alunos. Então, quando ele me convidou, eu falei para ele: não, professor, tem profissionais aí competentes que podem contribuir muito com experiência profissional, mais maduro, tudo. Ele disse: não, você não entendeu, eu estou querendo você coordenando o curso. O curso foi criado em 76, foi assinado a portaria em 76, funcionou em 77. O professor Camilo convidou a Aglair, que a Aglair já trabalhava aqui na universidade, na CAC, parece, para ela fazer um projeto para a implantação do curso de serviço social. E então a Aglair fez o projeto e andou discutindo com o professor. A Aglair foi minha colega lá, de turma lá em Fortaleza. Então nós discutimos muito, eu ia lá para a casa dela para poder caminhar e apresentar esse projeto, né? E a partir dali, da assessoria, que essas pessoas que eu citei, todas foram solícitas, né, em nos ajudar, embora a produção delas fosse enquadrada no positivismo, no funcionalismo, etc. Mas era aquilo que tinha que se fazer isso. Uma coisa é o querer, outra coisa é o poder, quando se vive num momento de ditadura. O curso de serviço social, gente, eu tenho horas que eu fico pensando, como foi que deu certo? Me transferiram, trabalhei aqui vários anos na LBA. E aí quando chegou o curso, em 77, a Aglair, que era a mentora do curso, fez o projeto do curso, me convidou. Como você falou, não tinha curso aqui, então era o pessoal que ia chegando, né?
Claro que não era qualquer pessoa que ia chegando, né? Aí eu fiquei confusa, fiquei com a primeira disciplina de serviço social, que era Introdução ao Serviço Social. Aí a Vera saiu para o mestrado em Porto Alegre, no final de 77, e eu entrei em 78. Excelentíssima Senhora Secretária Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social, Cêntica. Assistente social, Ubelina Maria Batista. O serviço social estava, né, começando, se estruturando, e eu recebi um convite através da Jesus Rocha. Foi ela quem me convidou para vir aqui fazer umas entrevistas, conversar aqui com o pessoal e saber se eu gostaria ou não, né, de ingressar aqui na Universidade Federal do Piauí. Não tinha concurso na época. Para mim o compromisso é fantástico, que foi uma coisa que todas as professoras que eu convidei formaram o primeiro momento do serviço social tinham, era compromisso. Era não ter medo de estudar, era não ter medo de andar com o retroprojetor para cima e para baixo, era não ter medo de ir lá para a última sala de aula, do lado do restaurante, lá Sibéria, para lá. Quente, só tem um ventilador, quando tinha, e os alunos botavam só para eles. Eles tinham esse compromisso de estudar, de acompanhar, de orientar e tudo. O curso fazia parte do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, né? Então era um departamento que tinha o curso de Filosofia, tinha o curso de Economia, tinha o Serviço Social e disciplinas do curso de Ciências Sociais, porque não tinha o curso de Ciências Sociais na época, nessa época, na década de 80, né? E depois cada curso deles foi tentando organizar o seu departamento, aí saiu Filosofia, saiu Economia, passou para o Departamento Autônomo, ficou o quê? O Departamento de Ciências Sociais, que era um curso de serviço social e algumas disciplinas da Ciências Sociais, como antropologia, sociologia, etc. Né? Quando Filosofia e Economia saiu, que o chefe era um professor da Economia, teve que ter eleição. Aí eu fui eleita, chefe do Departamento de Ciências Sociais, né? Assistente social, Roberto John Gonçalves da Silva. Resolvi fazer o curso de serviço social. Quando veio o vestibular, eu fiz e eu fiquei lá como dizer, bendito sois entre 39 mulheres. Eu só de homem, 39 mulheres. Mas aí veio algumas transferências, você ficou com 45. Nós éramos 45, mas a formatura nossa primeira foi só de 14. Em abril de 1981, eu fiz parte das 14 primeiras formandas de serviço social. O restante da minha turma se formou com a segunda turma em dezembro do mesmo ano, em 1981. Olha, era uma vivência que a gente tinha, assim, de aprendizado também. Aprendizado porque tudo era novo e você tinha aquela responsabilidade de colocar pessoas no mercado com um determinado perfil, com um determinado conteúdo e que você tinha que se socorrer de apoio. Aí quando nós chegamos no momento de começar estágio, antes da gente começar estágio, quer dizer, o que é, como vamos fazer? Aí que recorremos a um curso de capacitação para exatamente a gente poder implantar o estágio. Logo depois, a Aglaí também saiu para fazer mestrado. Aí eu fiquei na coordenação do curso. Não foi fácil, mas foi bom porque ele era assim instigante. Você vivia em eternos desafios. E em eternos desafios porque tinha o aluno, a turma de aluno. Essa turma quer dizer que neste período, que era o período que a gente considera pós-64, que realmente não foi fácil para você administrar um início de curso, que era o curso estava sendo criado, o início estava sendo implantado. E, ao mesmo tempo, você dá aquela perspectiva do que realmente é o serviço social. Como é que você tem que fazer essa formação para um assistente social? As recomendações, as situações que se apresentavam, muitas vezes eram muito difíceis para a gente enfrentar. E nós iniciamos como cobaia, na verdade. A própria coordenadora dizia isso, né? No dia de aula, ou seja, o seu. E nós experimentamos todas as dificuldades que um curso inicial tem. Quando eu falei anteriormente, a nossa preocupação está sempre atualizada, está dando resposta para o momento,
da sociedade, embora não no currículo mostrasse toda uma vertente funcionalista, nas entrelinhas estava o histórico estrutural que dá uma mascarada no sistema vigente ditador, né? Então, a gente já tinha nas entrelinhas um discurso de libertação, quando se podia colocar, claramente se colocava. E aí, na formação, a gente vivenciou o período ainda, né, do primeiro currículo, e no primeiro currículo a gente, né, com as disciplinas que eram básicas, né, era introdução, serviço social, eram as disciplinas de metodologia, que no caso, né, era caso, grupo, comunidade, e a gente teve dificuldades, né, como na primeira turma, segunda turma também teve dificuldades em relação a professores, né, aos professores que tinham um pensamento ainda muito voltado, né, para o que era exigido mesmo naquele período, né, o curso mais uma perspectiva, né, funcionalista dentro do contexto do que não poderia ser questionado, né. Com a segunda turma, o curso enfrentava muitas dificuldades e era um modelo de universidade ainda bastante preso à época da instalação da universidade. Nós tínhamos um núcleo comum, né, que eram as disciplinas que a gente pagava com todos os alunos da universidade, como português, inglês, o francês, metodologia científica e sociologia. Todo mundo fazia. Depois a gente ia para o chamado tronco comum, que era a parte só das humanas, que aí a introdução à administração, introdução à economia, a introdução à antropologia. A gente só chegava na primeira disciplina do curso, no segundo semestre, uma disciplina que era a introdução ao serviço social. Fato, foi assim, uma experiência assim, que eu digo assim, como estudante, eu acho que eu vivia a universidade nessa relação política, e durante o período que, embora a gente não falasse tão claramente, né, do que era de fato a ditadura, mas a gente tinha todas as restrições, né, de uma forma muito velada. De 79 para 80, a gente, né, se reunia muito de forma clandestina, né? Ou seja, dentro da universidade a gente tinha os lugares de se reunir sem ser muito público, não era público, né? A outra coisa também era que a Dulce ressaltou, era a vigilância. Vocês se imaginem como professora dando aula e ter certeza que tem alguém gravando a sua aula para qualquer palavra que você dissesse, você corria risco na sua liberdade. Você podia ser chamada, ser presa, entendeu? Então nós vivenciamos esse momento. Em 77, a gente já estava um pouco chegando perto da abertura política da ditadura, né? Mesmo assim, as universidades eram todas montadas do controle, né? Tinha inclusive um setor que era setor de segurança, a SI de informação, e a Aglaé era chamada sempre para prestar contas de como é que era a disciplina, qual era o conteúdo que estava sendo dado. Na época, o reitor, o professor Camilo, ele tinha um hábito, todo dia quando ele chegava, ele não ia direto para o gabinete dele, ele ia dar uma volta no campus todo. Então existia esse controle, mas era um controle muito mais leve do que no início da ditadura, né? Tinha uma disciplina interessante que era política. Vocês se lembram disso? O professor Camilo dizia assim, essa disciplina é minha, ninguém vai dar. Já exatamente pensando no controle do que iria dar, por conta da questão política, da conjuntura política que ele estava vivendo. E ele fazia questão de... E a gente brincava com a professora Graí, cadê a disciplina? A gente ia em comissão lá. Não, professor, está atrasando o curso. E a gente já lá na frente, essa disciplina não saía. Era um curso que realmente revolucionou a universidade naquele momento. O curso de serviço social foi vanguarda do ponto de vista de discussão política. E participava de todos os movimentos, assim por diante. E ele tem um episódio que ele, por conta dessa garantia que ele queria que seu
fosse um professor que tivesse essa linha, que segurasse, que não desse liberdade para a gente ter acesso a algumas. Eu mesmo ter acesso ao Manifesto Comunista, já quase terminando o curso, uma ida para Salvador, falava em marxismo, Marx era um Gramsci, assim, meio ainda, bem de segunda leitura e não como Gramsci. E era um curso que chamava para isso, de qualquer forma. E a gente saiu, na nossa turma, como o curso mais, como é que diz, questionador e mais, mesmo com essas. E ele procurou Monsenhor para ser o nosso professor. Já no final, não sei se você lembra que foi lá na capelinha. No primeiro dia de aula, ele chega lá e começa a falar. Quando ele começou a falar, começaram a perguntar coisas, ele deixou a coisa, eu não vou dar para você. Saiu zangado, professor, Monsenhor. Esse era Leopoldo. Leopoldo. Ele era um senhor de era um freio conservador. A política social era uma disciplina que a reitoria elegeu como uma disciplina muito, muito perigosa. Então tinha que ser dado pelo reitor, professor Camilo. A primeira turma, inclusive, teve atraso no currículo por conta de que o professor Camilo não pôde dar a disciplina. Quando foi na nossa página, nós não vamos aceitar isso. A gente não aceitava nada que fosse instituído. O professor Camilo não pôde, botou um padre, o seu Leopoldo. O serviço social ele tem uma história de iniciativa pioneira na universidade. Não sei se vocês sabem, mas foi o serviço social quem encampou a luta pelo concurso da universidade. Eu fui a última professora do curso de serviço social, entrei sem concurso. Não tinha concurso na época. Eu participei, eu, a Glaí, a Cita Vilar e Dulce Silva, organizamos o primeiro concurso público da Universidade Federal do Piauí. Pergunta se tinha alguém aqui com experiência. Não tinha. Nós buscamos experiência fora. Nós pagamos uma professora experiente para ajudar a gente, para orientar nesse processo. E o concurso foi o primeiro concurso público do curso de Serviço Social da Federal do Piauí para duas áreas, a área de teoria do serviço social e a de metodologia do serviço social. A área de teoria, mais de uma pessoa passou, eu passei em primeiro lugar. Na década de 1980, o curso de Serviço Social da UFP passou por um importante processo de reformulação, acompanhando a movimentação política que marcava o país. Era um período de reorganização da sociedade civil, fortalecimento dos movimentos sociais e intensa mobilização pela redemocratização, expressa nas greves, nas articulações estudantis e na luta pelas diretas já. No serviço social brasileiro, esse contexto impulsionava a construção de um projeto profissional crítico, profundamente articulado às demandas da classe trabalhadora e às reflexões teóricas renovadas, cada vez mais influenciadas pela tradição marxista. Essas discussões atravessaram a universidade e ganharam força no curso da UFP. Em 1982, o novo Currículo Mínimo Nacional, resultado de debates liderados pela Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social e pelo movimento estudantil, reforçou essa direção crítica e contribuiu para a consolidação do projeto ético-político da profissão. No rastro dessas transformações, em 1987, a UFP aprovou o seu segundo currículo pleno, fruto de debates coletivos entre docentes e discentes. O curso buscava alinhar a formação às mudanças vividas no Brasil e no Piauí, incorporando novas bases teóricas e reafirmando o compromisso do serviço social com a leitura crítica da realidade e com as lutas sociais daquele período histórico. Então, mas foi um curso que a gente tinha aquele tradicional caso grupo comunidade, começamos desse jeito, e depois começamos a brigar lá na reforma. Ainda o nosso curso já começou a mudar. E a gente enfrentou isso muito bem. Logo na primeira turma a gente enfrentou. Depois melhorou ainda mais, a turma já estava. E o curso foi se consolidando e se firmando também. O CGL como um curso questionador mesmo. Quando veio o Congresso da Virada, né, em 79, nós estávamos nas primeiras disciplinas do curso. Apesar de nós termos entrado em 78, mas a disciplina do curso mesmo começa em 79. E veio o Congresso da Virada e a gente tomamos conhecimento do Congresso, tomamos conhecimento do segundo ENES, aí a gente foi para o segundo ENES, com toda a dificuldade do mundo, mas a gente conseguiu que a reitoria pagasse, que a gente era tão briguenta que era melhor atender a gente. E aí a gente foi para o Congresso, o ENES, em
de Belo Horizonte. Lá a gente começamos a ver que existia um movimento para a reforma curricular, porque o currículo não era o currículo, aquela história do currículo mínimo e o currículo pleno, né? A gente tinha conhecimento disso. Nós tínhamos muito poucos professores, porque as professoras eram, a gente até brincava, né? Ieda, Jesus, Ieda, tá entendendo? Porque acho que a professora Ieda deu 6 disciplinas pra gente. A Jesus acho que deu umas 3. E a gente começou, por conta da participação, uma parte foi pro Enes, outra parte foi pro Congresso de Reconstrução da UNE, porque a gente se dividiu, né? Porque não dava para ir por 2. Aí a gente começou a reivindicar melhorias nas disciplinas também. Melhoria dos conteúdos, da disciplina, da atualização dos professores. Era uma formação mais, digamos assim, teoricamente conservadora e talvez um pouco limitada para o que a gente poderia fazer, né? Poderia alcançar, mas também refletindo a possibilidade local, né? Na época nós só tínhamos 2 professoras com mestrado, e a pós-graduação era uma coisa, tipo assim, naquela época era meio inalcançável, né? As portas eram difíceis de serem abertas. Então foi uma formação dentro desse quadro, metodologicamente falando, ainda inspirada em teorias que pensavam o mundo, a sociedade e as pessoas de uma forma que depois a gente não foi mais concordando com aquilo, né? E de ver a população de outra maneira, o direito ao serviço público de outra maneira, a participação popular de outra maneira, mas a minha formação foi dentro dessa visão mais fechada. Aí eu costumo dizer, e quem me salvou? Quem me salvou foi o movimento estudantil, porque aí o movimento estudantil abriu as portas para esse outro panorama aí que o curso ainda não oferecia, e que foi oferecer logo em seguida com a primeira revisão curricular, já começou a avançar, e com a segunda revisão melhorou demais, aí, né, até onde vocês estão hoje. Ao chegar aqui, ainda em 84, no outro curso, eu me encontrei, né, com o movimento estudantil. E naquela época, era a época, inclusive, que a professora Valéria concorria à chapa para o DCE e venceu. Valéria era uma referência, a primeira mulher a presidir o DCE, e eu acabei migrando de uma militância que vinha das pastorais, né, sociais, né, de outros ingressos, para o movimento estudantil a partir de então. Em 85, eu já concorri para o Centro Acadêmico de Serviço Social, já fiz parte, né, da chapa do Centro Acadêmico, que ficou responsável durante um ano por essa atividade. E logo depois, né, nós ingressamos, né, no DCE, presidi o DCE de 1987 a 89, portanto 2 gestões. Eu acredito que não conheço outra situação onde alguém tenha sido reconduzido aqui na história do DCE da UFPI, inclusive pela oposição. Na época, depois de um ano à frente do DCE, com lutas memoráveis, uma experiência muito rica para mim. Eu vinha de uma militância, mas ainda era uma jovem, muito inexperiente, né? E a experiência do movimento estudantil naquela conjuntura de transição foi extremamente rica. Eu sei que em 85, no movimento Pró-Diretas para o Presidente da República, nós participamos de uma marcha em Teresina com mais de 25 mil participantes. Foi uma coisa histórica na época. A gente estava articulada com o movimento em nível nacional, a rearticulação da sociedade civil com direito de voz, mesmo no período ainda que o DOPS, Departamento de Polícia Política, ainda existia aqui no Piauí, funcionando ainda. Mesmo assim, já coletivamente nos manifestavam, né, a favor do direito dos trabalhadores. E aí a gente participou da APAS, fui da primeira diretoria da APAS, na segunda tesoureira, na diretoria da APAS, mas lá a gente queria logo ser sindicato. Então a gente só ficou, se eu não me engano, 82 a 84. 84 já foi diretoria provisória do sindicato. A Simone entrou como presidente e eu como secretária na época. Eu fiz parte da entidade que formou a Associação Profissional dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí, o Grupo PROAPAS. Esse grupo, ele constou 60 e poucos assistentes sociais, inclusive ex-alunos do curso de serviço social, e era exatamente para discutir a profissão, o serviço social, o trabalho profissional. E então o Grupo PROAPAS foi muito importante nesse sentido de ir
engajamento do profissional, os dilemas, problemas, necessidades da categoria, mas também da realidade mais ampla dos trabalhadores e do Brasil. Depois, o grupo PROAPAS, ele foi extinto porque já tinha condições de transformar em sindicato. Depois criamos uma associação dos profissionais de serviço social, depois veio o sindicato, como sindicato também eu fiquei até a última diretoria, e a gente estava sempre nessa relação, né, das mudanças do currículo, com as discussões nacionais, participando dos eventos nacionais e do que vai acontecendo, né, internamente, e que vai influenciando nessa alteração do currículo. E a gente ajudou a criar a CUT no Piauí. Quando a CUT foi criada, né, eu fiz parte da diretoria da CUT, da executiva da CUT. A primeira diretoria, eu fui a vice-presidente, depois secretária, né, e outros colegas também fizeram parte da executiva da CUT, da direção estadual. Em determinado momento, na década de 90, a CUT, então, decide, junto com as suas entidades de base, a CUT faz discussões nacionais, estaduais, municipais, etc. Então, orientou que extinguisse os sindicatos por categoria, mas sim, a partir daí, fosse por ramo de produção. Então, a gente tem, inclusive, um documento que o sindicato fez, ele coloca exatamente a fundamentação do porquê não mais os sindicatos de categoria. Eu, como presidente, né, nós chamamos ainda, acho que 2 assembleias, mas não teve fórum, e porque estava todo mundo envolvido, né, no nosso caso aqui, muito mais nos locais de trabalho. E é quando o sindicato realmente deixa, né, a sua existência enquanto sindicato, né, passa a ser mesmo reconhecido enquanto as organizações por local de trabalho. Eu fui presidente do CRES 2 vezes. Primeira vez era uma casa alugada ali perto do Diocesano, ali no centro da cidade, na Davi Caldas. Uma salinha só e um banheiro. Isso acho que foi em 80. Acho que a primeira vez eu fui presidente do CRES, logo que eu entrei na universidade, mas toda aquela sede foi construída por mim, né? O padre João foi lá para benzer. Já no segundo e terceiro currículo, teve o quê? Primeiro, as mudanças, né, dos métodos, de caso, grupo, comunidade, para introduzir os métodos mais, já na perspectiva, né, do marxista, que foi muito forte no curso, e isso altera, né, tanto as disciplinas como a própria perspectiva de formação. Então, era uma formação voltada para uma participação mais crítica e política. Então, por isso que eu acho que a gente teve muito essa inserção em movimento, tanto nos movimentos de categoria, como também nos movimentos gerais. Nenhum processo de revisão curricular naquele departamento foi tranquilo. Tranquilo que eu estou falando no sentido de que muito dinâmico, muito embate. Então, muito conflitante. Dinâmico por quê? Porque os professores do departamento de serviço social sempre foram atuantes. Ao contrário de outros departamentos, o nosso departamento de ciências sociais era um departamento bem atuante. Então, o nosso departamento sempre teve assim, uma visão assim, muito atuante naquela universidade, embora com o cerceamento da liberdade, né? Mas isso refletia nos processos de revisão curricular. Existiam pensamentos mais variados sobre a profissão, sobre os rumos da profissão e da formação. Ainda que as diretrizes curriculares norteassem, existiam pensamentos variados naquele grupo de professores. Não existe um pensamento único. Desse ponto de vista, é muito importante, mas ao mesmo tempo muito conflitante, muito embate, muita luta. E o resultado disso é que levou a currículo 1, 2, 3, 4 e até
onde a gente está até hoje. As reuniões, as assembleias de departamento eram horríveis, muita briga, pelas tensões e a prevalência de cada uma queria que aquilo que acreditava que prevalecesse, né? As brigas maiores eram nessas mudanças, que cada uma queria que prevalecesse aquilo que acreditava, né? As pessoas mais jovens, quer dizer, recém-contratadas, queriam cortar determinadas coisas, né? O terceiro currículo pleno do curso de Serviço Social da UFPE, aprovado em 1994, foi construído em meio a profundas mudanças no país e na profissão. O Brasil vivia os primeiros anos da Constituição Cidadã, que ampliava direitos e fortalecia a participação social. Na área, esse período marcou a aprovação do novo Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão, consolidando avanços importantes para o projeto ético-político do serviço social. Ao mesmo tempo, o início dos anos 1990 foi marcado pelo avanço da Contra-Reforma do Estado e pela agenda neoliberal, que reconfigurou políticas sociais, precarizou o trabalho e agravou a questão social. Esse contexto atravessou os debates do curso e tornou ainda mais urgente a revisão da formação profissional. É nesse cenário contraditório entre ampliação de direitos e avanços das políticas neoliberais que o curso discute e aprova uma nova revisão curricular. Esse processo foi atravessado por intensos embates entre docentes, discentes e demais segmentos envolvidos, que refletiam diferentes visões de mundo, concepções teórico-metodológicas e projetos profissionais. A partir desses conflitos e negociações, consolidou-se uma proposta curricular que buscava responder criticamente às transformações daquele período histórico. Como eu falei ainda agora, o currículo, as diretrizes curriculares, elas são inseridas numa realidade concreta. Então ela muda também com a conjuntura. A conjuntura da década de 70 era uma, o currículo refletia isso. A conjuntura da década pós-ditadura é outra, o currículo vai refletir isso. A conjuntura, já quando entram os governos mais progressistas, ela vai refletir isso na sala de aula. E como professora, eu entrei aqui em 94. Eu entrei para dar aula e tive que aprender um monte de coisa junto com as aulas que eu ia dar. Por quê? Porque eu me formei num outro currículo. Quando eu estava fazendo meu curso, eu aprendi que o objeto de estudo do serviço social era o homem. O homem era um objeto, né? E depois, com essa revisão curricular de 90... mas houve uma mudança, né? Porque as diretrizes curriculares, mas já mais recentemente, não estou mais falando do meu curso, já estou falando de quando eu entrei. A revisão curricular trouxe o fundamento, né, os princípios da profissão, né, da análise crítica da sociedade, né, o enfrentamento da questão social a partir das políticas públicas e na direção dos direitos sociais. Eu me lembro também que, como uma forma de viabilizar a nova proposta curricular, foi criada a nucleação. Nós temos os núcleos, tem núcleo de teoria e metodologia, núcleo de prática, tinha vários núcleos. Então, discutindo nesses núcleos, a gente ia tentando fazer adaptações. E aí eu participei, no primeiro momento do apoio, depois participei das comissões de revisão curricular, em algumas atividades relacionadas a núcleos. Eu fiquei mais no núcleo de política, para pensar as disciplinas de política e ajudar outras colegas também integradas nessa época para organizar toda a parte da fundamentação teórica, para a disciplina de política, para incorporar novos conteúdos, sobretudo fazendo essa articulação com o movimento da sociedade e com as legislações que foram, né, acontecendo do ponto de vista da área social. A gente tentava ver de que forma a disciplina ia incorporando essas novas bibliografias. Já a partir do currículo 3, já as diretrizes curriculares elas assumem uma visão mais do serviço social comprometido com as classes populares. A nossa experiência de estágio, inclusive, despertou até outros cursos. Eles viram que o estágio não era uma disciplina qualquer, que você colocava o aluno no campo e o aluno fazia de conta que tinha experiência e voltava e você dava aquilo como experiência
Não. Quer dizer que era um procedimento pedagógico acompanhado. E nós tivemos até o manual de estágio curricular, não é do curso de serviço social, é da universidade. E eu e a Rosa, nós fomos para Parnaíba, nós fomos para alguns campos aqui de local, para poder exatamente discutir essa parte. Temos esse documento aqui, que seria o manual de estágio curricular da universidade, não era do curso de serviço social. Já com base nessa experiência que a gente tinha. A reformulação curricular dos anos 1990 trouxe ao curso de Serviço Social da UFPE um movimento decisivo, a ampliação da pesquisa como eixo estruturante da formação. Esse avanço acompanhava as transformações vividas nacionalmente, marcadas pela expansão da pós-graduação e pela consolidação de uma produção intelectual cada vez mais crítica na profissão. Naquele período, a qualificação docente exigia deslocamentos para outras regiões do país, já que eram poucos os programas de mestrado e doutorado disponíveis. Para muitas professoras mulheres que conciliavam trabalho, família e estudo, esse processo significou enfrentar longas viagens, mudanças temporárias e a distância dos filhos. Ainda assim, esse intercâmbio com diferentes instituições ampliou referências teóricas, fortaleceu o diálogo com perspectivas críticas, especialmente a tradição marxista, e influenciou diretamente o projeto formativo do curso, elevando a maturidade intelectual do departamento. Aglair Setúbal foi a primeira professora do Departamento de Serviço Social a concluir o doutorado e também uma das primeiras da UFPE, o que foi fundamental para abrir portas para outras professoras do curso realizarem mestrado e doutorado. Eu sentia a necessidade de ter todos os colegas com o mínimo que eu tinha na formação de mestrado. Faz parte do meu perfil. Quando eu conheço algo, eu quero que todo mundo conheça. Quando eu tenho algo, eu fico louca para que todo mundo tenha aquilo ali. Então, a minha preocupação foi logo fazer com que colocar a sementinha da formação para todos os professores como mestre. Eu fui a primeira professora do curso de Serviço Social a ser doutora e fui a quinta da Universidade Federal do Piauí. Por aí vocês tiram o nível que era a nossa universidade, era nova, as coisas estavam se fazendo, se construindo, onde a maior concentração de doutores estava no CCN. Nessa minha trajetória também de formação, eu integrei a primeira turma do mestrado interinstitucional em políticas públicas, que foi uma experiência pioneira no Brasil, conduzida inicialmente uma negociação da professora Aglair Setúbal com a PUC, anteriormente parece que com a FRJ também, mas deu certo com a PUC e virou uma experiência pioneira, né? E piloto, né? Uma experiência fundamental para que o Estado brasileiro passasse a incorporar essa experiência dos interinstitucionais, porque deu certo, né? Mas é importante dizer nessa questão do aperfeiçoamento, né, profissional do docente, a questão do MITA e do JUNTA, porque, como eu falei, que a Aglair teve uma importância fundamental na abertura, né, no acesso. Então, aí, através da abertura da professora Aglair, então foi feito o primeiro MINTER, por São Paulo. É o primeiro mestrado interinstitucional em serviço social. Esse MINTER foi exatamente para formar nossos docentes mestres, mas os professores não eram liberados, apenas quando tinha que fazer as exigências do MINTER, entendeu? Dentro do projeto foi aprovado, aí que eles iam fazer as disciplinas, mas não eram liberados. Mas isso foi assim, um divisor de águas, porque ampliou o número de mestres. Então, naquele momento foi assim, centrar fogo e possibilitar a liberação do pessoal para fazer o MINTA. E é tanto que eu e Dalva, por exemplo, que estávamos para a educação, para o mestrado de educação, e Dalva depois terminou ficando só no mestrado na serviço social. A gente também resolveu participar desse esforço no sentido de pegar a disciplina, apesar que a gente estava liberado, mas a gente foi dar disciplina para ajudar naquele esforço de qualificar
todo o pessoal praticamente não fez, né? Que foi isso que o curso fez. A gente olhando de hoje para lá, ainda assim, como foi possível, né? Mas foi assim, qualificar todos os professores. Tinha as aulas aqui, mas depois o pessoal teve que se afastar, e mesmo tendo as aulas aqui, o pessoal precisava ter tempo para estudar. E aí por isso que foi feito um esforço coletivo de todo mundo receber alguma coisa a mais para poder dar conta do curso e da formação. Tinha momentos que a gente tinha muita gente saindo para qualificar, e a gente se virava aqui para dar conta, para garantir que as pessoas se qualificassem. Teve momentos que nós tínhamos o curso com o maior nível de qualificação, em nível de mestrado e doutorado, porque a gente sempre se colocou como protagonista das lutas aqui dentro do CCHL, nem sempre reconhecidas, porque a gente batalhou muito aqui. Em 1996 foram aprovadas as diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, um marco na história da profissão. Elas materializaram um projeto ético-político do serviço social e consolidaram um patrimônio coletivo, ao afirmar uma direção intelectual e política crítica comprometida com a formação de assistentes sociais capazes de compreender e enfrentar as expressões da questão social. A incorporação dessas diretrizes, porém, ocorreu de forma desigual no país. Na UFPE, a reformulação curricular avançou de modo mais lento, e o novo projeto pedagógico só foi aprovado em 2007, após quase uma década de discussões. Esse processo foi influenciado por diversos fatores, como o afastamento de grande parte do corpo docente para cursar mestrado e doutorado em outras regiões, e a complexidade de conduzir uma revisão curricular que exigia acúmulo teórico, maturidade política e ampla participação coletiva. O projeto pedagógico aprovado em 2007 sintetizou esse percurso, incorporou as mudanças em curso na categoria em âmbito nacional, dialogou com as novas demandas colocadas à profissão no Piauí e integrou os acúmulos construídos pelo próprio curso desde sua criação. É que o currículo não é uma coisa inodora, entendeu? O currículo está inserido na realidade. Então, se ele está inserido na realidade concreta, né, ele é dinâmico, né? O currículo, ele não é um negócio, sabe, inanimado, sem cor, sem cheiro. Ele é um papel. Mas o que tem naquele papel é muito mais do que isso. Ele é a síntese do que representa uma profissão, uma formação no Brasil e no mundo, não só no Piauí. Então, é mais do que um documento. Ele é resultado de luta dos estudantes, é resultado de luta dos professores, é resultado de luta das entidades da categoria. Então, ele é um documento que representa muito. Porque a tarefa era essa, a missão era implantar as diretrizes curriculares. Eu, querendo entender um pouco da gestão, como é que funcionava a universidade, a primeira experiência minha de gestão acadêmica, comecei, né, mas percebi isso, muitas resistências em mudança, porque havia, né, entre os colegas, né, um grupo de pessoas dizia assim, não, o nosso trabalho já é suficiente, o que a gente já faz, nosso currículo é melhor até do que as diretrizes, né? Aqui havia uma resistência enorme. E, né, eu, particularmente, depois a professora Marcelina também se somou comigo, né? Como que a gente vai fazer com tanta resistência a implantação das diretrizes curriculares? Mas tem que implantar. E agora? Né? Fiquei mais uma gestão, né, na coordenação de cursos. Fui também como coordenadora de graduação. Então, dentro da ABEPS, a gente discutia isso. Precisamos de assessoramento. Mas aqui tinha tido já um assessoramento da professora Franci Gomes, que deixou um relatório, dizendo isso, né? Que aqui ainda estava muito para a loja, né? A lógica, né, da cisão FHTM, que a lógica não era essa, a lógica das diretrizes era outra, né? Que era totalmente... Como fazer, então, se o coletivo, né, tem muita dificuldade em relação a isso? Bom, fui lá, comprei livro, procurei ver como é que era isso, né? Vamos lá, né? A professora Mazilene, né? Vamos tentar, então, montar essa proposta. A comissão era eu, a professora Mazilene, a professora Rosário, né? E tinha uma estudante, né? Uma representação estudantil. Nosso curso de serviço social nas diretrizes curriculares de 1996, depois que eu voltava
de uma experiência de doutoramento, encontrei o curso extremamente atrasado no processo de revisão curricular, né? Quase 10 anos nós passamos e a gente não conseguia dar passos significativos para fazer a revisão necessária a partir das diretrizes de 96. E foi essa grande tarefa que eu assumi quando eu voltei de doutorado, tentar tirar esses primeiros esforços, né? E tentar arrancar de verdade uma revisão curricular, já que o nosso curso estava bem tardio nesse processo. Esse quarto currículo, aí foi implantado em 1996, ele já traz aquilo que também as nossas entidades amadureceram. As diretrizes curriculares não são uma coisa que veio da entidade, ela é uma construção também coletiva. São realizados vários encontros e desses encontros resultam. Veja, se no departamento eu mostrei para vocês que havia embates, havia contradições, conflitos, imagina isso para poder a nossa entidade hoje, chamada ABEPS, né, ela formular as diretrizes que resultaram nas diretrizes de 96. Nessas diretrizes, eu digo assim, que já não só amadurecimento da nossa formação, mas um avanço. Nesse período, o curso de Serviço Social também se consolidou como um dos mais concorridos do vestibular da UFP, refletindo o seu reconhecimento social e a crescente busca pela profissão. Teve uma época aí que eu tomei conhecimento que era um dos terceiro ou quarto cursos mais procurados, apesar da dificuldade da universidade, né? Paralelamente, suas professoras passaram a ocupar e contribuir em diversos espaços da universidade, para além do departamento, atuando em instâncias como a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Essa presença ampliada fortaleceu o diálogo institucional, influenciou políticas acadêmicas e reafirmou o compromisso do serviço social com a gestão pública, a formação universitária e a defesa da educação como direito social. A presença da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Piauí, a assistente social Vera Lúcia Leite Nogueira. De 82 a 84, foi a chefia do Departamento de Ciências Sociais. Aí depois eu fui para a coordenação do curso, foi de 84 a 86. E de 90 a 92, fui chefe do Departamento de Serviço Social. E de 94 a 96, eu fui chefe do departamento de novo, de Serviço Social. Eu fui chefe do Departamento de Serviço Social 2 vezes, e uma coordenação de curso e uma chefe de Ciências Sociais. E quando foi em novembro de 96, eu fui convidada para ser pró-reitora, né? O professor Pedro Leopoldino, reitor, foi eleito, aí ele me convidou. Depois ele foi reeleito e me reconduziu também. Então eu fiquei de 96 a 2004 na Pró-Reitoria de Ensino. Minha preocupação na Pró-Reitoria foi, primeiro, dar uma certa sistematicidade à rotina da vida acadêmica. Porque, na época, havia muito o caso a caso. Como é que o caso a caso se manifestava? Com os processos. Então, quando eu cheguei na Pró-Reitoria, eu tinha uma pilha de processos maior do que eu. Então, por que tem processo? Porque as pessoas não atendem o que é regular e aí, para serem contemplados, fazem processo. É a lógica. Eu tenho um período de fazer matrícula. Mas eu, por uma coisa ou outra, eu não fiz a matrícula. Aí eu faço um processo para que meu caso seja atendido. E assim vai. Então, isso, imagina uma universidade que estava saindo com menos de 2 mil, pouco mais de 2 mil alunos ingressantes, para uma universidade que estava começando a receber quase 7 mil alunos. Isso era impensável. Então, essas coisas são muito pequenas, mas organizar a vida da gestão acadêmica para que ela primeiro seja igual para todos. Havia muita formatura isolada, né, que era concedida pelo pró-reitor de ensino, por delegação do reitor. Por quê? A pergunta é: por que tem tanta demanda? Porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar as formaturas e por isso elas não colavam grau e colavam grau isoladamente. É uma obrigação da universidade. Por isso que organizamos por centros, né? Aí a única coisa que o aluno ficou responsável seria a beca, mas o espaço, o cerimonial, essas coisas todas eram a cargo da universidade, porque era um dever dela conceder. Essas coisas são coisas muito pequenas, né? Mas não era uma coisa tranquila para ser implementada.
Com a ampliação do número de mestres e doutores, no Departamento de Serviço Social, fortaleceu-se o desejo de criar um programa de pós-graduação na área. Em 2001, esse movimento se concretizou com a criação do mestrado em Políticas Públicas, pioneiro no Centro de Ciências Humanas e Letras. 10 anos depois, o programa avançou com a implantação do doutorado, consolidando esse percurso. A pós-graduação, ela é fruto exatamente desse processo da necessidade que os professores têm de se capacitar. Se os professores no seu começo entraram para a graduação, a partir de certo momento a exigência não é mais. Eu entrei com a graduação, mas a partir de certo momento já a exigência é doutorado. E se não tem doutorado, vai para o mestrado. Mas a exigência primeira é o doutorado. Então, as primeiras professoras do curso fizeram suas pós-graduação fora do Piauí, porque não existia. Nós tivemos nessa experiência a formação de boa parte do Departamento de Serviço Social e isso alavancou outras iniciativas importantes aqui no curso, como o primeiro mestrado do CCHL, na época, uma articulação junto com professores também do Departamento de Ciências Sociais, mas nós tivemos a primeira experiência de mestrado e depois virou o programa de pós-graduação em Políticas Públicas, que agregou também o doutorado, né? E aí a gente queria um mestrado em Serviço Social. Voltando do mestrado, voltamos assim com aquela vontade. Como a gente foi avaliar, nós não tínhamos professor com doutorado suficiente para criar um mestrado em Serviço Social. Aí, então, nós temos que nos juntar com as ciências sociais e criar um mestrado que não seja da área de serviço social, mas seja uma área afim. Aí, então, vamos criar um mestrado em políticas públicas. E aí, eu, jesuíta, e o professor Washington e o professor Francis Boacário, integramos uma comissão para pensar a proposta do mestrado em políticas públicas. Então, eu acho que o programa também contribui para a sociedade piauiense, seja com suas pesquisas, seja na extensão, nas conferências, nas palestras. E acho que a gente tem novos nomes chegando, se especializando em determinados temas para dar continuidade a essa trajetória já iniciada anteriormente, né? Nós tivemos secretárias, assistente social, secretária de educação, secretária de assistência social, né? Então, isso é um reconhecimento da nossa expertise. Na última década, o curso de Serviço Social da UFP vivenciou um processo significativo de renovação do seu corpo docente. Professoras que ingressaram nesse período trouxeram novas trajetórias acadêmicas, diferentes campos de pesquisa e experiências profissionais diversas, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Muitas delas são egressas do mestrado e do doutorado em políticas públicas da própria UFP, evidenciando a maturidade acadêmica alcançada pelo curso. Falando desse conjunto de mudanças e de transformações e de movimentos, né, que nós temos na última década, uma delas é esse processo de renovação, a maior renovação que ocorreu ao ano de 2015. Então, eu ingressei em 2015 nessa abertura do UIES. Foram mais de 10 anos sem concurso público. Então, eu ingressei em 2015 com a professora, juntamente com a professora Edna, como ela já destacou, e desde então tivemos o ingresso, né, de cerca, hoje mais de 9 integrantes ao Departamento de Serviço Social, em substituição às professoras que foram se aposentando. Né? Esse também foi um período marcado por profundas transformações sociais. Foi atravessado pela pandemia da Covid-19, que trouxe impactos significativos para o processo de formação, impôs novos desafios ao ensino e impulsionou a incorporação de tecnologias na educação. Em meio a esse cenário, o curso de Serviço Social da UFP concluiu a reformulação de seu projeto pedagógico, construída ao longo de quase uma década e aprovada em 2023. O novo projeto curricular busca reafirmar os princípios do projeto ético-político do serviço social na formação, fortalece o debate sobre as questões de gênero, raça e etnia e incorpora a curricularização da extensão.
conectando o processo formativo aos desafios contemporâneos da profissão e da sociedade. Em 2019, de 2019 para cá, 2025, nós passamos por muitas mudanças no nosso curso, né? Não poderia deixar de estar falando da questão da pandemia e como que isso também atravessou a nossa formação. E ainda hoje, mesmo pós-pandemia, mas a gente tem esses atravessamentos em relação às mudanças da tecnologia e como que essas tecnologias, elas atravessaram o nosso processo de trabalho, na docência, né, no processo de ensino-aprendizado. Depois que eu assumi ali na pandemia, praticamente, cheguei no início de 2020, uma semana de aula, nós tivemos que interromper, né, as aulas em decorrência da pandemia. Quando eu assumi a coordenação do curso em 2020, eu assumi no desafio de dar finalização a esse projeto pedagógico e aprová-lo. Claro, eu só fui responsável por fazer a finalização, mas esse projeto já vinha sendo construído décadas antes por diversos professores que passaram nesse departamento. Assim é o nosso processo de formação, são os nossos currículos e os nossos projetos pedagógicos, eles são construções coletivas. Mas que agora essa curricularização da extensão, né, vem trazendo um processo de obrigatoriedade também, né, para toda a universidade pública, né? Agora não é mais uma questão, é algo que o serviço social sempre fez, né? Mas agora a universidade está trazendo mais essa demanda de forma institucionalizada que nós precisamos abraçar em todos os currículos, né? Então, no nosso projeto político-pedagógico, né, o mais recente, nós estamos fazendo esse processo de curricularização da extensão de forma institucionalizada. Ao tempo em que o Departamento de Serviço Social ele vai se colocando como um espaço de mudanças em termos de recursos humanos, em termos de implementação do processo de curricularização da extensão, nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente percebe o quanto a extensão precisava, né, desse espaço maior no curso. E com isso, eu penso que esse espaço de resistência ele vai ganhando, né, perspectivas bastante interessantes. A partir do ensino, que é bastante evidente isso, e também das pesquisas, da extensão, que sempre foi esse lugar, das lutas, das resistências, né, das problematizações, de questionar as estruturas de desigualdades que estão historicamente se estabeleceram, foram construídas no Brasil, na América Latina. O curso de Serviço Social da UFIP completa 50 anos, mas sua história não começa aqui, nem se encerra neste marco. Ela se inscreve na própria trajetória do serviço social no Brasil, nas lutas da profissão, na formação acadêmica e no compromisso com a questão social. Ao longo dessas 5 décadas, o curso foi sendo construído por muitas mãos, ideias e vivências. Cada geração deixou marcas, enfrentou desafios e ajudou a fazer do curso um espaço vivo, crítico e comprometido com uma formação de qualidade. O curso de Serviço Social vai fazer 50 anos, mas a história da profissão no Brasil tem muito mais. Então, o curso, ele tem a marca dessa profissão no Brasil, tem a marca dessa profissão no Estado, tem a marca dessa profissão na graduação, na formação profissional. Então, 50 anos, eu digo assim que não dá para sintetizar assim em poucas palavras, porque eu acho que a vivência de cada um nesses 50 anos é que fez e que faz e que fará esse curso ser pujante, entendeu? Ser ativo,
ser dinâmico e, ao mesmo tempo, levar uma formação de qualidade. Os docentes e discentes desse curso, né, numa linguagem mais popular, não estão lá à toa, não vieram de passagem, estão lá porque querem fazer esse curso, desejam que esse curso, que essa profissão, ela continue, né? Esse curso tem uma grande trajetória ainda pela frente. Porque, para mim, o serviço social é uma profissão eminentemente política. Porque você está sempre trabalhando no contexto das relações sociais, se contrapondo essas relações adversas. O nosso objeto de intervenção é nesse lugar. E para você fazer isso, a tua vivência pessoal, teu conceito de classe. Os 50 anos do curso de serviço social da UFP podem ser, eu acho que é uma boa amostra da trajetória do serviço social no Brasil nos 50 anos. E se a gente olha a trajetória do serviço social na UFP, a gente vai encontrar elementos da trajetória do serviço social no Brasil como um todo. Então não é uma coisa particular, é o contrário. E a mensagem que eu deixo é essa, que a gente possa ter sempre essa perspectiva de mudança, de transformação. E todo dia ela nos coloca com esses desafios. A nossa existência é um desafio. A nossa própria existência, ela já nos torna como desafio a todo momento, né? Então a mensagem que eu deixo é essa, a gente não perder a esperança, né? E a esperança que o Paulo Freire diz, esperançar sempre, né? Exercitar esse movimento e acreditar e lutar, né? Tive a experiência no departamento, num momento muito interessante. Um momento em que todos os docentes desse departamento eram extremamente, como até hoje, comprometidos com o caminhar na direção de superar as vulnerabilidades sociais. E nessa perspectiva, no nosso tempo, nós nos envolvemos tanto com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Isso, para mim, foi super legal. Queria deixar uma mensagem aos professores que antecedem. Sem dúvida nenhuma, a batalha de vocês, ela foi essencial, né? Ter um curso de serviço social em toda a costa brasileira é um privilégio, mas não um privilégio epistêmico. Não é o privilégio que a gente vê acontecer no Brasil. Então, parabéns às senhoras que abriram as portas, que fundaram as pedras, que criaram caminho para que novas gerações pudessem ter universidade pública federal, laica, de qualidade e, acima de tudo, crítica. Então, é um departamento em movimento, né? Um departamento que se coloca nesse lugar, né? Das resistências, das lutas, das construções, da problematização dessas expressões da questão social no Brasil, cada uma das suas áreas de conhecimento, mas ao mesmo tempo nessa interlocução que é muito efetiva, né? E eu digo que essa inserção na universidade, ela é um divisor de águas na minha vida, porque com tudo que já foi dito aqui, né, do que significa a universidade como um espaço de cultura, com um espaço de defesa da democracia, das liberdades, da diversidade. Então, esses, né, são princípios, valores que passaram a nos construir, né, que até então talvez não fosse tão discutido no nosso espaço cotidiano, e que nos constrói. Do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí. Eu também sou egressa, né? Tenho a honra de fazer parte desse curso, e mais ainda de poder estar comemorando os 50 anos, montando, né, essa história e ao mesmo tempo construindo essa história, quiçá mais 10, 20, 30 anos, a gente não sabe, né? Mas que a história é feita justamente de vários sujeitos e vários autores. E eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo de vários autores.
E assim, eu acho que é um orgulho danado, né, ver que vocês que estão aí, que foram, muitas foram minhas professoras, eu sei que vocês sentem esse orgulho de nos ver nesse espaço, né? Então, eu acho que é um destaque e mostra principalmente isso, né? O quanto que a formação na Universidade Federal, ela é integrada, né? E para o nosso curso especificamente, para o curso de serviço social, eu penso que é um bom resultado, né? Um ótimo resultado, é uma satisfação estarmos ocupando esse espaço e mostrar isso, né? Que mostra a potência, mostra a criticidade, o compromisso, né? Que o nosso curso assume, afinal de contas, nós estamos aqui. Mas de todas eu tenho um carinho muito especial, foi muito bem acolhida e é muito, assim, muito prazeroso trabalhar eu chamo no curso, né? Porque apesar dessa divisão na coordenação do departamento, a gente sempre está muito alinhado, sempre eu corro por Cícero e às vezes a gente debate muito, né, sobre como era algumas coisas e como mudou. Então, dizer parabenizar todos que estão aqui, né? Dizer também uma pessoa que me marcou bastante na universidade pela sua presença, pela sua graça, professora Graça Vidigal. Uma pessoa do bem, né? Então, dizer é especial, realmente, né? Dizer que, para mim, foi um prazer conviver com todas, né? E com a nova geração que está ali, né? Tem alunas que eu conheci que eram como alunos, estão como professoras hoje, né? Dizer que é um prazer fazer parte dessa história. Obrigado. Então, foi um curso que eu acho que manteve assim, a qualidade dele, vem mantendo a qualidade dele através de quê? De bons professores, não é só questão de bons, competentes e comprometidos e dedicados professores. Eu sempre digo que tem uma peculiaridade muito grande. Foi umas sementes que foram jogadas e germinaram a árvore frondosa, cujos frutos deram continuidade a que essa árvore não fenecesse. Ela germinou em bons frutos e os frutos deram continuidade. Então foi transformador no serviço social no Piauí, a criação do curso de serviço social. E por isso eu fico muito feliz em saber que já percorri 50 anos, quanto tempo, quanta história foi contada, quanta dor foi passada, quanto sofrimento foi passado, quantas dificuldades nós passamos, os professores passaram, mas se fosse para voltar a repetir, eu repetiria tudo. Pela grandeza do que nós fizemos, o assumir de responsabilidade que nós assumimos como profissional que tem que mexer na questão social.